Adotado pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 70 anos. Apesar de o documento estar em vigor há tanto tempo, a defesa dos direitos humanos ainda é polêmica. Mas a gente vai falar sobre este assunto no Estúdio 4 desta semana. Com a gente aqui no estúdio, o presidente da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, Paulo Carbonari, a professora Clenir Moreto e o professor Eldon Henrique Mil, ambos aqui da Universidade de Passo Fundo e que dentro de suas áreas atuam com questões dos direitos humanos. Obrigado pela presença de todos vocês. E eu vou fazer logo a pergunta polêmica, Carbonari. O que são direitos humanos e eles servem só a bandidos, como se fala e propaga ultimamente? Na verdade, primeiro que falar de direitos humanos é falar de uma das questões que remete para a compreensão de humanidade que está construída nas relações sociais e ao longo da história. Então, a grande questão de direitos humanos, no fundo, é responder o que significa ser humano, né? Porque além da consagração de direitos do ponto de vista estritamente jurídico, normativo, há uma dimensão dos direitos humanos que é o aspecto ético, o aspecto político, portanto, que diz respeito a mobilizar as questões que são necessárias para a realização da humanidade. Então, a reflexão sobre direitos humanos põe essa questão. E ao longo da história da humanidade, a humanidade sempre discutiu quem são os humanos, ou quem dos humanos cabem ou não cabem na humanidade. Então, na Grécia Antiga, por exemplo, escravos, mulheres e estrangeiros eram humanos, mas não cabiam na mesma humanidade que os homens gregos, eram inferiores. Assim, ao longo da história, quando Colombo chega à América, ele reporta aos reis da Espanha dizendo que encontrou seres que não tinham religião. Na época, não ter religião significava não ter alma. Não ter alma significava não ser gente. Tanto assim que os indígenas passaram a ser seres humanos praticamente 40 anos depois por uma bula papal. Portanto, esse debate é um debate que até hoje está na agenda. Então, quando hoje se diz que direitos humanos só protege bandidos, primeiro que essa figura de bandido é uma figura controversa, porque ela praticamente não é uma figura sociológica, é uma invenção política. De qualquer maneira, falar disso significa, no fundo, dizer há certos humanos para os quais a humanidade não cabe do mesmo modo que outros, ou ela seria inferior neles. Então, esse é o fundo do debate. E falar de direitos humanos, portanto, sintetizando do ponto de vista afirmativo, e é o que a Declaração de 48 trouxe, é a ideia de que, no fundo, todos os humanos têm humanidade na mesma condição, na mesma proporção, e, portanto, o debate mais complexo e, por isso, polêmico de direitos humanos é aceitar que a humanidade que está em mim, que está em você, em qualquer um dos nossos telespectadores, dos nossos colegas que estão aqui, é exatamente a mesma, não é mais nem menos, e que, portanto, exige um reconhecimento de igualdade e de universalidade, que, infelizmente, a gente tem uma dificuldade imensa e, portanto, discrimina, inferioriza, ainda hoje, deficientes, mulheres, negros, indígenas, enfim, estrangeiros, todas essas categorias que acabam sendo entendidas por aqueles que se acham melhores, superiores, como humanos, em menor proporção. A gente não aprende com a história? Eu acho que a gente vai aprendendo e desaprendendo, infelizmente. Ao longo da história tem muitos avanços e recuos. Quando a humanidade, em 48, diz queremos direitos humanos para todos, estávamos diante do resultado de um grande holocausto, digamos assim, de morte de milhões de seres humanos pelo Estado totalitário. A promessa foi democracia, a promessa foi mais direitos. Na verdade, estamos 70 anos depois ainda discutindo isso, quer dizer, em países do mundo, inclusive no nosso, voltamos a debates que efetivamente nos põem em retrocesso. Então, o que direitos humanos diz em relação a bandidos, para fechar essa questão? O que direitos humanos diz pessoas que cometeram crimes ou delitos serão devidamente processadas com o devido processo legal, com ampla defesa, com contraditório, e, sendo condenadas, deverão ser punidas de modo justo. Portanto, essa é a posição de direitos humanos. O contrário significaria defender justiça pelas próprias mãos, o que significa não defender uma dinâmica de direitos. Então, é uma inverdade dizer que direitos humanos gera impunidade, né? Com certeza, com certeza. Esse é um discurso falso para encontrar um suposto responsável para, efetivamente, um sistema de justiça e segurança que, no Brasil, infelizmente, apenas processa 20% dos homicídios, o que é, em alguns estados, 4%.
Então, esse é o problema. O problema é nós termos uma estrutura que não é porque não tem legislação, não é porque não dá condições e, sobretudo, quem não são os crimes que são processados. Aqueles que Judith Butler chama daqueles que morrem e que não são passíveis de luto, ou seja, os pobres, os negros, as mulheres, os indígenas, esses é que não são processados. Agora, os que têm sobrenome, os que têm família, esses, infelizmente, ou só esses, infelizmente, acabam passando pelo devido processo legal. Então, o que nós temos é uma realidade que, infelizmente, não faz a tarefa que tem que fazer, que é efetivamente dar conta de investigar, processar e, se houver a necessidade, punir adequadamente. Agora, professora Kleiner, dentro da instituição, obviamente que direitos humanos ele está em vários setores, em vários cursos, não é? O debate sobre isso. Você trabalha especificamente a questão da responsabilidade social da UPF. Aonde está inseridos os direitos humanos dentro da responsabilidade social da UPF? Então, Zulmara, a universidade ela vem ao longo da sua história transversalizando o debate dos direitos humanos, né? Às vezes com alguns avanços, às vezes com retrocessos, porque os direitos humanos, como diz o Paulo, eles não nascem prontos, né? Eles são construídos historicamente. A universidade, na última década, ela vem se colocando de uma forma mais atuante na discussão da educação em direitos humanos, né? Ela assumiu recentemente, ano passado a universidade assinou um pacto, né, de educação em direitos humanos. É um pacto que, na verdade, ele é regulamentado pelo MEC, onde ela se propõe, ela se assume como uma instituição provedora de ações de proteção, promoção e educação em direitos humanos. Isso vai aparecer, então, lá na extensão, na pesquisa. O nosso grande desafio é fazer a discussão dos direitos humanos aparecer na graduação também, né? E, Zulmara, assim, quando a gente fala em responsabilidade social universitária, nós estamos falando de uma dimensão central que é uma educação que sensibiliza para a ética. E essa educação que sensibiliza para a ética, ela precisa estar em todos os espaços, não só nas áreas de humanas e sociais. Esse é o grande desafio, porque nós corremos um risco muito grande de, cotidianamente, trabalhar essas questões a partir do senso comum. Então, quando tu dizias assim, direitos humanos é uma coisa que defende, né, bandidos, né? Sim, isso está no discurso. É agressivo até falar é assim, agressivo, dessa porque forma. Quem é o bandido? Um bandido ele é produzido historicamente a partir de quê? Né? Então, assim, é o lugar da universidade pensar essas questões, sensibilizar para essas questões, pensar caminhos, metodologias de enfrentamento disso, independente da área do conhecimento. É um grande desafio. Nós, esse ano, também estamos fazendo uma campanha bem importante a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma pauta da ONU, né, uma agenda até 2030. E essa pauta é uma pauta de direitos humanos porque ela vai propor que, bom, erradicar a fome e a miséria, ter uma educação de qualidade, diminuir a mortalidade infantil, produzir relações de maior igualdade entre gêneros, são pautas das universidades. Se espera da universidade em todo o mundo o protagonismo nas transformações sociais. E a UPF tem tentado fazer o seu tema de casa em relação a isso, né? O professor Eldo acho que pode colaborar, não é? Complementando aí o papel da educação na questão dos direitos humanos, que é um pesquisador nessa área, professor. A gente tem um grupo de estudos, pesquisa em educação e direitos humanos, e a gente vem trabalhando questões, né, envolvendo a educação e direitos humanos. Mas antes de entrar especificamente nessa questão, eu gostaria de destacar que a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, além do caráter jurídico que ela tem uma dimensão fundamentalmente pedagógica, né? Aliás, surgiu por uma constatação de fundo pedagógico. O que provocou, o que originou a discussão sobre a Declaração Universal, ou as pautas que antecederam a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Exatamente a educação que havia se desenvolvido do ódio, da intolerância, da injustiça ou da discriminação em relação a pessoas de outras raças, de outras cores, de outras etnias, etc. E isso causou a preocupação no sentido de pensar
a declaração também como um projeto pedagógico. E isso, me parece, transparece claramente em diversos documentos, né, mas na própria declaração. Especialmente no artigo 26, nós temos o destaque ao papel da educação, ao direito à educação como um direito universal, né? Quer dizer, um direito de todos, mas mais do que simplesmente um direito, aí nós entramos na questão da destinação da própria educação. A que se destina a educação? A formação de um sujeito de direitos. O que significa isso? A formação de um sujeito com pleno desenvolvimento, né? A formação integral do sujeito. Isso implica na capacidade de se autovalorizar como sujeito de direitos, né? Quer dizer, dignificar a pessoa exatamente porque, sendo humano, ela é portadora de direitos, mas, ao mesmo tempo, a realização dos direitos na relação com os outros, né? E esse é o papel da educação. A sala de aula, a escola, os diferentes contextos de aprendizagem que nós vivemos devem, fundamentalmente, priorizar o desenvolvimento de um sujeito capaz de se dignificar na relação com o outro pelo respeito aos direitos desse outro, pela consideração, pelo reconhecimento desse outro, seja ele quem for, né? Pode ser até o bandido, né? Que é a discussão que você tem aí, mas fundamentalmente toda e qualquer pessoa. E aí nós entramos nas questões que hoje envolvem a educação, que uma é a questão do acesso e da permanência. Né? O grande desafio na realização de direitos humanos pela educação é o acesso, que nós já atingimos em grande grau, né? Mas ainda temos situações de que há pessoas que não acessam ainda a escola, a educação básica, mas também a permanência e a qualidade dessa permanência, a qualidade da educação que se oferece na escola. E, fundamentalmente, isso passa pela construção de uma cultura de direitos humanos. Aliás, as diretrizes, né, promulgadas em 2012 aqui no Brasil, destacam fundamentalmente isso. Quer dizer, qual é o papel da escola? Em primeiro lugar, oferecer um conhecimento sobre e dos direitos humanos. Em segundo lugar, oferecer uma cultura pelos direitos humanos, isto é, promover na própria escola, na sala de aula, nas relações escolares, dentro das relações entre as pessoas na escola. O que me parece nesse aspecto que é bastante falho, não é? Exatamente, quer dizer, a escola, infelizmente a escola, em vez de produzir a dignificação e o respeito aos direitos humanos, tem produzido o desrespeito, o ódio, o preconceito, a violência, a intolerância e o bullying, né? São tantas as manifestações que nós podemos constatar que a escola apresenta como não realização dos direitos humanos. Então, o grande desafio da educação em direitos humanos e da realização dos direitos humanos passa por aí. A escola, a sala de aula, seria um espaço de realização dos direitos humanos, de dignificação da pessoa, seja ela quem for, provenha ela de onde vier, tenha a identidade que tiver, gênero, condições sociais, condições econômicas, tudo isso deve ser um fator a ser tratado e de inclusão do sujeito na relação. Eu queria saber, professor, onde é que está a falha, mas a gente vai responder isso depois do intervalo, a gente faz um intervalinho e volta em seguida. Os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos é pauta do Estúdio 4 desta semana. Bom, a gente falava sobre educação, não é? E que ela não dá conta dessa questão dos direitos humanos. E eu lhe perguntava, professor, aonde está o problema? De quem é a responsabilidade, se é que ela existe? O problema é de todos, né? Começamos pela formação dos professores. Me parece que as instituições tem muita responsabilidade porque é pouco discutido são os temas, né, envolvendo direitos humanos. A própria declaração geralmente não são trabalhados na formação dos professores. Então há o desafio de incluir, né, e aliás é uma das tarefas do pacto, né, a formação na formação dos professores, mas também dos demais profissionais que a universidade forma, a inclusão das questões que envolvem a educação em direitos humanos e a questão dos direitos humanos mesmo. Outro aspecto diz respeito ao papel e à função da escola, né? A escola tem que discutir realmente e ser uma instituição de formação
pelos direitos humanos, nos direitos humanos e envolvendo, né, práticas que de fato realizem a dignificação do ser humano em qualquer contexto. E aí nós vamos adiante, o próprio Estado, o papel e a função que as instituições têm, as próprias secretarias municipais, estaduais têm, de promoverem a educação de direitos humanos em todas as instâncias. A própria família, né, os setores administrativos. Acho que, sob esse ponto de vista, apenas completar, acho que temos uma questão fundamental a tratar, sobretudo pelos debates que têm ocorrido recentemente, que é o papel da família, né? Ou seja, a formação cidadã se dá com a ação complementar entre o Estado, a família, a escola, enfim. Tem crescido no Brasil a ideia de que certas coisas se ensinam em casa e outras na escola. Eu acho que essa distinção é completamente arbitrária e inconveniente e ruim. O artigo 26 da Declaração, às vezes invocado por pessoas que dizem que certas questões têm que ser tratadas em casa e outras na escola, o artigo 26, no item 3 da Declaração Universal de Direitos Humanos, diz que os pais têm prioridade na escolha da educação dos seus filhos. Não significa exclusividade. Porque, infelizmente, muitas das violações de direitos humanos se dão dentro de casa. A exploração sexual e a violência sexual, por exemplo, os indicadores são de que são feitas por pais, irmãos, padrastos, a maioria dos casos. Então, a casa também não é um ambiente de proteção das crianças, sobretudo, e ambiente de violação. Então, preciso também educar esse espaço para que ele também seja um espaço de promoção e de realização dos direitos humanos. Eu diria que, no caso brasileiro, nós precisamos refletir sobre uma questão que me parece de fundo sobre esse tema. Nós não assumimos, como sociedade brasileira, que direitos humanos é uma questão de agenda social. Nós ainda ficamos nos desculpando ou nos fugindo desse debate. E aí isso funciona na casa, isso funciona na escola, isso funciona na universidade, isso funciona nas empresas. Então, na verdade, nós precisamos ter um tema de casa que é reconhecer, primeiro, que direitos humanos é uma agenda da sociedade, não é uma agenda do pessoal dos direitos humanos, como as pessoas costumam falar. Ou ideológica, não é? Isso, ou de uma agenda da esquerda. Quer dizer, isso não é verdade. O que nós temos é que entender que essa é uma agenda que tem responsabilidades para todos, primeiro para cada cidadão, ou seja, se eu tenho direitos, eu tenho responsabilidades. Assim como eu tenho o direito de dizer o que eu penso, eu tenho a responsabilidade de respeitar o que os outros pensam. Então, essa compreensão e essa construção é, na minha avaliação, um exercício fundamental nesse contexto em que nós estamos vivendo. E, sobretudo, num momento em que se anima e que se potencializa discursos e práticas de ódio, eu acho que mais ainda nós precisamos encontrar nos direitos humanos um subsídio para recompor as relações sociais. E, desse ponto de vista, eu queria alertar para duas formas de compreensão de direitos humanos, além daquela primeira que você perguntava, que hoje estão muito comuns. Inclusive, os futuros mandatários do país têm invocado essa visão, que é a ideia de que a gente até defende direitos humanos, mas só para os humanos direitos, como se alguns tivessem e outros não tivessem direitos. Isso é uma visão que a gente já sabe no que deu. Na história da humanidade, isso significa efetivamente abater os mais pobres. E numa versão ultraliberal do contexto contemporâneo, é outra ideia, que é a ideia de que, então, direitos humanos, mas só para quem merece, ou faz por merecer, que é o tal do discurso da meritocracia produzido de uma forma excludente, ou seja, há certos humanos que se esforçaram e por isso merecem, os outros que não se esforçaram, culpem-se ou flagelem-se porque foram culpados por permanecer na situação em que estão. Então, acho que esses são outros dois discursos que nós precisamos enfrentar e que, infelizmente, afastam as pessoas do debate, da prática e da ação em direitos humanos. Mas, para mim, esse exercício, e cabe à universidade como sugestão, é produzir esse debate, como já disse Clenir, em todos os lugares da universidade, na extensão, na pesquisa, no ensino. Quer dizer, quem é médico, quem está se formando para ser médico, precisa discutir direitos humanos. Afinal, como discutir bioética sem discutir direitos humanos, por exemplo? Os engenheiros e as engenheiras precisam discutir direitos humanos para que produzam edifícios acessíveis às pessoas com deficiência, por exemplo, e não continuam produzindo edificações que sejam completamente excludentes para a presença de pessoas. Daqui a pouco fazem até uma rampa para o cadeirante, mas não fazem sinalização adequada para os cegos. Então, quer dizer, estou dando dois exemplos, né? Alguém poderia perguntar, o que faria um matemático em direitos humanos? Provavelmente, pelo menos, não produzir aquele probleminha clássico que exclua uma pessoa muito baixinha porque não acessava o elevador, por exemplo, como eu vi
numa brincadeira da escola da minha filha, quer dizer, flagrantemente um problema matemático discriminando os seres humanos. Não é só matemática, não. Ali na matemática estava embutida um problema que discriminava. Então, há muitas possibilidades, todos os campos do conhecimento estão convocados para isso. Professora Clenir. Então, eu acho que tem uma questão que a partir da fala do Paulo é de que os alunos universitários, os estudantes universitários se surpreendem quando a gente diz que a dignidade humana é uma pauta contemporânea, porque se entende como já ultrapassado isso. Do ponto de vista do papel da universidade em identificar as violações, sim, as nossas pesquisas precisam olhar para isso, né? Nós temos constatado muita banalização da ausência de direitos, da falta de direitos e também da violação. Isso nos preocupa muito, porque nós temos jovens, às vezes, pensando, e isso não é em relação à universidade, a literatura vai nos apontando assim, nós temos muitos jovens pensando que não existem famílias que não têm R$1, R$2 no bolso para comprar alguma coisa. Quando que sim, se sabe, né, do ponto de vista econômico, que muitas famílias sobrevivem sem dinheiro algum, né, se utilizam dos descartes, do lixo, né. Então, essas questões, elas são questões que geram perplexidade no estudante quando tu coloca em pauta, porque eles dizem assim, professora, tu estás fazendo uma discussão já ultrapassada, né? E essa é uma discussão muito contemporânea. O fato desses jovens, Clenir, viverem em bolhas nas redes sociais não contribui para acirrar ainda mais esse pensamento de que não existe outro mundo a não ser a bolha em que ele está? Contribui. E voltando para o papel da educação, como o Eldon refere, né? Nós não precisamos saber a história, mas nós precisamos pensar historicamente. Né? Nós temos jovens hoje que não têm pensado, eles até sabem acontecimentos da história, mas não utilizam esses acontecimentos para pensar historicamente, para pensar que algumas coisas precisam ser ditas, reditas, para pensar que nós não podemos esquecer Auschwitz, por exemplo, nunca, né? Porque existem possibilidades de violações ali à frente, que às vezes elas não se instauram num grande acontecimento, mas estão lá na micropolítica do cotidiano, né? Lá dentro da casa, onde uma mulher é agredida diariamente, onde uma criança também é negligenciada, onde na escola uma criança não é vista, né? Nós temos percebido, assim, do ponto de vista do lugar do Observatório da Juventude, que é de onde a gente faz os estudos sobre infância e juventude, nós temos percebido a escola, infelizmente, fechando os olhos para as violações de direito, quando não reproduzindo eles. Então, mas eu acho, existe outro lado, o que você destacava, uma relação aos meios de comunicação hoje, né? Nós temos o papel hoje do meio de comunicação, assim como o papel do governo, do Estado. E, digamos, diante disso, a função da escola, de ser um espaço onde talvez essas questões sejam discutidas. Críticas, né? E, evidentemente, o campo da comunicação também. Eu acho que o que nós percebemos é que hoje, cada vez, nós temos um processo de formação do indivíduo através dessas redes que cai numa visão de forma isolada, individualista, né? Que não compartilha, que não discute, que não problematiza aquilo que está sendo dito e absorve aquilo como uma verdade. Bom, eu acho que tem um outro problema, quando o senhor fala absorve como verdade, que tem muito compartilhamento, muita informação inverídica, não é? Que acaba se multiplicando de uma forma absurda. E se torna verdade. E que tu não consegue desmentir, né? Principalmente relacionado aos direitos humanos, né? Nessa pauta, as inverdades são impressionantes. Quais são as maiores inverdades dos direitos humanos? A lista seria grande, Mara. Acho que a gente está falando, há um problema que é, digamos assim, a gente vai perdendo a capacidade crítica. A capacidade crítica, o que significa? É a capacidade da gente compreender as coisas de modo mais amplo e contextual, pelo menos. Então, as pessoas cada vez reduzem a sua expectativa e reproduzem slogans. Né? Para lembrar do grande Paulo Freire, que no final da década de 60 já dizia que um dos principais problemas da educação é as pessoas apenas reproduzirem os títulos e os slogans. Ele antecipou a era da rede social, que só reproduz slogans e às vezes slogans que não têm a menor base, menor fundamento. Então, acho que esse desafio de enfrentar essas inverdades, como por exemplo dizer que no Brasil não teve escravidão.
que os negros foram trazidos pelos próprios africanos para cá. Isso é um absurdo do ponto de vista... O nazismo é coisa de esquerda. Exatamente. Coisas que são... Eu acho que sim, que nós temos que fazer uma releitura e recolocar as questões de direitos humanos numa perspectiva de não sair acusando, você é racista num jogo pesado. Acho que temos que fazer um processo de reeducação desse ponto de vista. E às vezes, muitas vezes também os próprios movimentos de direitos humanos acabam sendo agressivos desse ponto de vista, no sentido de não produzir processos mais educativos. Agora, isso não significa inverter as coisas, quer dizer, quem promoveu a escravidão foram os portugueses e os ingleses, que ganharam muito dinheiro com isso. Então, quer dizer, isso não é uma coisa que porque eles brigavam entre eles e eles mesmos produziram. Claro que teve esse tipo de situação, que foi alimentado pelos próprios colonizadores, mas isso não justifica que milhões de seres humanos, e sobretudo negros africanos, tenham sido submetidos à escravidão em todas as colônias europeias. Então, acho que aqui tu tem razão, tem muitas inverdades que precisamos enfrentar. No campo da educação, uma mentira que é muito comum, que a gente ouve muito, é que um dos problemas que limita a formação do aluno e a ação do professor, a educação dos alunos, é a presença dos direitos humanos e especialmente do ECA. Né? Então, essa é uma das mentiras. Sim, há o aluno ter direito... Uma rejeição em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que ele é o culpado porque não se consegue educar a criança hoje. Mas ali tem uma tradição antiga, né? A ideia de que os filhos são propriedade absoluta dos pais. Ou seja, os pais podem fazer o que querem com os seus filhos. É o tal do pater familiae romano. Na assistência social, qual é a maior inverdade em relação aos direitos humanos? Existem várias também, mas tem muita inverdade, por exemplo, de quem acessa as políticas sociais, né? De que são vagabundos, de que são pessoas que não querem trabalhar, né? Quando que, na verdade, estatisticamente, nós não temos trabalho para todas as pessoas, nós precisamos de políticas de proteção social. E existem muitas outras também, né? Tá certo, então acho que o programa renderia mais 30 minutos no mínimo, né? Obrigado pela presença, mas a gente deu o nosso recado aqui, que é importante. Acho que é papel também de um veículo de comunicação como a UPF-TV trazer à luz conhecimento verdadeiro. Obrigado pela presença de vocês. Estamos chegando ao fim do programa de hoje, convidando você a nos acompanhar neste mesmo horário na próxima semana. E para rever este e outros programas, é só acessar o canal do YouTube na UPF-TV, no endereço que aparece na sua tela.